Olá, vamos conversar um pouquinho hoje sobre um tema importantíssimo e que poucas empresas e poucos gestores se dão conta. Chama-se apetite de risco. O que vem a ser isso? Apetite de risco vem a ser o limite, ou seja, uma alçada aonde o gestor ou os gestores devem ter para poder tomar o risco, ou seja, até onde ele pode ir, uma alçada na verdade. E dentro desse apetite de risco tem os níveis de risco, ou seja, eu tenho na verdade para cima a chamada tolerância, é um ponto acima onde eu posso avançar, tá certo? Acima da tolerância de risco eu tenho a capacidade, que é o bico do corvo. Então na capacidade de risco a empresa se encontra no seu limite. Então eu tenho a capacidade de risco, eu tenho a tolerância de risco, eu tenho um apetite de risco, que estou no meu limite. E abaixo do meu apetite de risco, eu tenho o chamado monitoramento, onde eu vou somente monitorar. As métricas podem ser qualitativas ou quantitativas. O que é métrica qualitativa? Eu coloco na matriz de risco, nos quadrantes vermelho, laranja, amarelo, eu coloco o quê? O número que eu quero colocar, o limite. Ou seja, por exemplo, no quadrante laranja, vou colocar o número 3. O número 3 passa a ser o meu apetite de risco, por exemplo. Número 1, capacidade. 2 passa a ser a tolerância. 3 passa a ser o apetite. E com isso a empresa fica o quê? Balizada, tá certo? Em relação ao quê? Em relação à criticidade de seus riscos, que é o processo inverso. Ou seja, o risco que cair no quadrante laranja, por exemplo, ele vai ter, na verdade, um número que estamos colocando como crítico, que vai ser o quê? Vai ser o 4, que é a sua capacidade, o 3, que é a sua tolerância, e o 2, que é o seu apetite. Então ficaria o quê? 3, que é o nível de risco, que seria o seu apetite, 3 menos 2 é 1. Então estaria positivo. Positivo quer dizer que você está dentro do limite aceitável. Se você está na sua tolerância de risco, na verdade, que é o quê? Que é o número contrário, que é o 2, e você está com um grau de risco considerado 3, 2 menos 3 dá menos 1. Sendo negativo, você está acima do seu apetite. Isso é qualitativo. E pode usar métricas quantitativas, que podem ser métricas por risco, com limite. Exemplo, eu quero atingir, na verdade, 5% do meu patrimônio líquido. É o máximo que eu vou atingir. Então isso é uma métrica quantitativa, é um limite que você tem. Eu não posso ultrapassar isso daqui. Posso ter, por exemplo, quero crescer share de mercado, tamanho do meu mercado, a fatia do mercado, 25%. Então você coloca a métrica ponto a ponto do que você quer atingir. Ou posso trabalhar financeiramente, com a perda esperada. Então isso é um ponto fundamental. A declaração de risco que a empresa tem que fazer, ela faz baseada em cima de seus riscos e na sua listagem como um todo. Seja ele estratégico, operacional, financeiro, qualquer tipo de risco. Ou seja, ela tem que saber o limite que ela quer atingir, até onde ela vai, para cumprir com os seus objetivos estratégicos e com a sua estratégia. Então é o quê? A sua alçada por risco. E tem que saber a posição que ela se encontra. A posição que eu falo é o quanto que ela está exposta. Isso é de suma importância, que o gestor de risco saiba e que a diretoria e o conselho também tenham essa noção clara. Para isso você tem que ter os parâmetros qualitativos ou quantitativos. Por exemplo, no Banco Central saiu a 4557 o ano passado para poder o quê? Obrigar que os bancos tenham hoje uma declaração formalizada de seus riscos. Quais riscos? Os riscos de mercado, o risco de crédito, o risco operacional, tá certo? Para dizer o quê? Qual é a posição que eles se encontram e qual é a alçada que eles têm em relação a quê? Em relação a cada um desses riscos. Então o Banco Central tem condições de saber até onde eles podem ir e medir, na verdade, aonde que eles se encontram. Então a declaração passa a ser o quê? Uma medida, na verdade, para você estar auditando e verificando qual é a eficácia e a eficiência da empresa. Em relação ao quê? Em relação ao processo de gestão de risco. É mais uma ferramenta e mais um indicador que a auditoria e a área de gestão de risco possui para poder estar verificando como que anda o seu processo em si e como que anda o seu nível de risco. Ok? Muito obrigado, até a próxima então.